Que a graça, a glória do Senhor permaneça na sua casa, na sua vida. Que Ele apareça de uma tal forma que Ele possa crescer. Como diz a sua palavra, assim como disse seu servo João Batista. Que Ele cresça e que eu diminua. Que nós viemos a diminuir na presença do Senhor. Diminuir significa se humilhar, significa buscar, significa entender que somos necessitados dessa presença gloriosa. E é por isso que eu vim aqui te convidar, para nós fazermos menção da palavra do Senhor na nossa vida, para que nós venhamos apregoar ela no nosso coração e ter a certeza de que todas as vezes que nós recebemos, louvado seja Deus, a palavra ela germina dentro de mim e de você. E no ato de germinar, ela começa a dar frutos. É o que a palavra vem dizer, frutos do Espírito Santo. É necessário nós frutificarmos. Foi por isso que Jesus ele disse que toda árvore que não dava fruto, louvado seja Deus, seria cortada. E é necessário nós entendermos que nós precisamos dar desse fruto. Louvado seja Deus. Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu quero louvar com você, declarando que Ele é o mais, que Ele é o bom, que Ele é o perfeito, que Ele é a causa de eu e você não sermos consumidos, que Ele é a causa da minha e da sua vitória, é a causa de eu e você estarmos de pé, estarmos aqui louvando o nome santo do Senhor Jesus. Por isso, louvado seja Deus na sua vida, louvado seja Deus na sua história, louvado seja Deus na minha vida, louvado seja Deus em tudo aquilo que Ele permitiu e em tudo aquilo também que Ele não permitiu. Que a glória dEle continue resplandecendo sobre ti e sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo por aqui, receba a paz do Senhor. Eu já quero deixar aqui para você a palavra onde nós vamos fazer a leitura, onde nós vamos adquirir aí o conhecimento através da palavra do Senhor. Está lá no livro de 1 Reis, no capítulo de número 22. Eu gostaria de convidar você a abrir aí a sua Bíblia. Nós vamos fazer leitura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sinta-se, louvado seja Deus, em casa, que é um cantinho que o Senhor reservou para junto nós aprendermos mais, recebermos a palavra do Senhor Jesus e ter a certeza que no momento que Deus ele vai falando, Ele vai ministrando ao meu coração também. No momento que eu faço leitura, no momento que eu abro a Bíblia para trazer uma palavra, o Espírito Santo ele ministra comigo também. Então que Ele cresça na minha vida, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça. Oh, aleluia, Jesus. Queremos mais e mais de Ti, como está aqui no louvor, Jesus. Queremos aprender e anseiamos pela Tua presença. Por isso, Deus, estamos aqui, não estamos aqui de passagem, não estamos aqui por acaso. Estamos aqui, meu Deus, aleluia, porque a Tua presença nos convida, porque a Tua presença, meu Deus, ela nos chama a ter um particular com o Senhor. A Tua presença, meu Deus, aleluia, ela é de maneira sobrenatural. Louvado seja Deus, que a nossa alma relanceia como está escrito lá no Salmo de número 42, que assim como as costas anseiam por água, assim como a terra seca necessita da chuva, assim é o nosso coração necessitado, ansioso, dependente do Senhor Jesus. Por isso, meu Deus, venha sobre nós o Teu reino, venha sobre nós a Tua vontade, a Tua justiça, venha sobre nós o Teu Espírito, venha sobre nós a Tua palavra. Que nós sabemos, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, aleluia, tem infinita bondade, meu Pai, em nome de Cristo, para conosco. Por isso nós queremos Te louvar, bendizer e adorar por esta palavra. Livro de 2 Reis, no seu capítulo, livro de 1 Reis, no seu capítulo 22. Glória a Jesus. Louvado seja Deus para todo sempre. E diz assim: durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel, mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais:
Por acaso vocês não sabem que Ramate de Gileade nos pertence? E ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Então perguntou Josafá: irás comigo lutar contra Ramate de Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e o meu povo é como o teu povo, e os meus cavalos, glória o nome do Senhor Jesus, são como se fossem os teus. Mas acrescentou: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramate de Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas ao meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. Versículo de número 13, nós lemos até o versículo de número 8, e nós vamos pular para o versículo de número 13 para ganhar um pouco mais de tempo, pois o capítulo é um capítulo grande. E diz assim o versículo 13: o mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas estão profetizando que o rei terá sucesso. Será? Sua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir contra Ramate de Gileade ou não? Ele respondeu: atacas e serás vitoriosos, pois o Senhor o entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colunas, como ovelhas sem pastor. E ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para a sua casa. O rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom ao meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono, com todo o seu exército dos céus ao seu lado e redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramate de Gileade e morra lá? Louvado é Jesus para todos sempre. Nós vamos fazer a leitura até aqui o versículo de número 20. Se possível, depois você pode ler o capítulo inteiro. São 51 versículos, mas aqui eu quero trazer algo que o Senhor colocou ao meu coração. A Bíblia nos diz que durante cerca de 3 anos não estava tendo guerra, louvado seja Deus, com a nação israelita. Mas a Bíblia nos diz que então existia ali uma cidade que o povo da Síria tinha tomado, e a Bíblia nos diz que então, louvado seja Deus, a Bíblia diz assim: mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel, foi visitar Acabe. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramate de Gileade nos pertence? E ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la da mão do rei da Síria. Aí a Bíblia nos diz que então Josafá diz assim: então Josafá perguntou. Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramate de Gileade? A Bíblia nos diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Josafá era alguém que ouvia a palavra do Senhor, era alguém que se importava com o conselho de Deus. E a Bíblia nos diz que ele sobe para visitar Acabe, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e quando ele vai visitar Acabe, a Bíblia nos diz que Acabe então faz um levantamento de uma das cidades que tinha sido tomada pelas sírias. Voltando um pouco à história, se você ler o livro de Reis, você vai entender que Acabe foi um rei que se desviou do caminho do Senhor e fez o que o Senhor reprovava, casando-se com uma mulher da Ciro-Felícia chamada Jezabel. E você deve conhecer essa história. E a Bíblia nos diz
que então, louvado seja Deus, os sírios tinham tomado uma das cidades que pertencia, louvado seja Deus, ao povo israelita. E quando o outro rei de Judá vai visitar Acabe, então ele pergunta para Josafá e diz assim: irás comigo lutar contra Ramate de Gileade? E aqui Deus ele quer fazer uma advertência para mim e para você. Muitas das vezes eu e você tomamos um partido ou compramos uma briga que não é minha e não é sua. A Bíblia diz que Josafá saiu de Judá, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e foi para o local onde Acabe estava. E chegando lá, Acabe chamou ele para ir para a guerra, chamou ele para batalhar contra outra nação. E a Bíblia diz assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, o meu povo é como o teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Mas acrescentou: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. E aqui nós vamos entender que Josafá era alguém que se preocupava com o conselho de Deus. Mas a Bíblia vem dizer que ele se alinha com alguém que estava com a vida totalmente atrapalhada. A Bíblia nos diz que Acabe, louvado seja o nome do Senhor Jesus, fazia o que reprovava ao Senhor. E aí a Bíblia vem dizer que então, louvado seja Deus, Josafá, ele diz que o povo dele seria como o povo de Acabe. E Deus vem dizer para mim e para você que você não sabe muitas das vezes como anda a vida daquela pessoa que está te pedindo ajuda. Ajuda de que tipo? Para que você compre aquela briga. E a Bíblia vem dizer que porque Josafá ajudou, a Bíblia nos diz que quando ele chegou na guerra, olha só o que foi que aconteceu. A Bíblia vem dizer que os sírios felícios já tinham dito: subam 30 chefes, louvado seja Deus, com seus carros e ataque o rei de Israel. Mas a Bíblia vem dizer que então Acabe, ele se disfarça no meio de toda aquela cena. E a Bíblia nos diz que quando eles sobem para a peleja, quase Josafá era morto no lugar de Acabe. O que isso quer dizer para mim e para você? Que nós temos que ver bem, louvado seja Deus. Por quê? Porque muitas das vezes aquela pessoa pode não estar certa. Aquela pessoa pode não estar com a vida no altar. Aquela pessoa pode estar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de uma certa forma, colocando você em perigo. Como assim? A Bíblia nos diz que Acabe ele não tinha uma vida no altar, mas ele queria subir para tomar a cidade que os sírios felícios tinham tomado. E a Bíblia nos diz que então ele pede ajuda a Josafá. Só que Josafá era alguém que consultava o Senhor. Josafá era alguém que acreditava no Senhor. E muitas das vezes é muito importante eu e você ficarmos alerta. Aí a Bíblia vem dizer que Josafá então diz assim: ó só, eu vou te ajudar, o meu povo será o meu povo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz assim: sou como tu, o meu povo será o teu povo. Mas para isso eu preciso que você consulte ao Senhor. Aí a Bíblia me diz e te diz que Acabe chama 400 profetas. E a Bíblia diz que eles profetizam a favor. Eles dizem: ó Acabe, ó Josafá, vocês podem subir porque vocês vão ganhar a peleja. Mas a Bíblia nos diz que Josafá, ele pergunta se tem mais um profeta naquele local que ele pudesse consultar. E aqui eu entendo que era o Espírito Santo trazendo ali sobre ele o incômodo de que tinha algo errado. De que aqueles profetas não estavam falando, louvado seja Deus, o que de fato aconteceria. E aqui vai mais um alerta de Deus para mim e para você. Por quê? Porque eram 400 pessoas falando a mesma coisa. Mas isso não quer dizer que aquilo de fato era realmente a verdade. Aqui vai uma instrução, vai um alerta do céu para a minha e para a sua vida. Porque muitas das vezes nós compramos briga, nós, aleluia, tomamos partido e nós não sabemos de fato quem é aquela pessoa. A Bíblia diz que Josafá morava em Judá. Josafá não convivia, louvado seja Deus, com Acabe.
mas ele ouvia falar as atrocidades que Acabe cometia. A Bíblia diz que Acabe mandava perseguir o profeta do Senhor. A Bíblia diz que Acabe casou-se com uma mulher que adorava outros deuses. A Bíblia diz que Acabe, então, permite que seja construído outro templo em adoração em Israel. E a Bíblia vem mostrar, louvado seja Deus, que então Josafá pergunta. Olha só, Josafá, porém, perguntou, versículo 7. Não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Aí a Bíblia vem dizer que Acabe então diz assim, tem sim. Um por nome chamado Micaías. Mas toda vez que ele profetiza, ele só profetiza contra. E sabe por que Acabe disse isso? Porque profeta que é profeta, ele não fala o que agrada ao homem. Ele fala aquilo que Deus está entregando. Profeta que é profeta, ele não fala aquilo que o homem quer ouvir. Ele fala aquilo que Deus está mandando. E por esse motivo Micaías não agradava, louvado seja Deus, Acabe. E todas as vezes que eu e você falarmos a verdade, todas as vezes que eu e você formos sinceros, todas as vezes que eu e você sermos como foi Micaías, e você vai entender por que Deus ele quer falar a respeito de Micaías. Todas as vezes que isso acontecer, você vai incomodar. Todas as vezes que isso acontecer, alguém vai achar que você é contra. A Bíblia vem dizer que Acabe achava que Micaías era contra ele. Mas não era isso. Micaías estava falando que Deus estava mandando. Aí a Bíblia vem dizer que ele então diz assim: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio. E você tem noção que você pode ser odiado, eu posso ser odiada, simplesmente pelo fato de pregar a palavra, simplesmente pelo fato de estar do lado da verdade, simplesmente pelo fato de não ser como os 400 profetas que estavam falando a mesma coisa. Aí a Bíblia diz que então eles mandam chamar Micaías. E quando Micaías vem, a Bíblia diz que o mensageiro que foi chamado diz assim: olha só, lá tem 400 profetas profetizando a mesma coisa. E sabe o que é que eles estão dizendo? Que Acabe, que Josafá vai ganhar a batalha. Então é provável, é bom que você também fale a mesma coisa. Está escrito, louvado seja Deus, no versículo de número 13, que diz assim: o mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. E aqui Deus ele vem falar ao meu e ao teu coração que você não é obrigado a concordar com tudo e a ser, louvado seja Deus, conivente com os outros 400. Nós vamos ver que existem 400 profetas aqui que falavam a mesma coisa e apenas um que falou que de fato aconteceria. E aí eu pergunto para você, o nome de quem está escrito aqui na Bíblia? São dos 400 que falou, louvado seja Deus, por mentira, ou de um que falou a verdade? E o que Deus quer dizer para mim e para você é que, embora, louvado seja Deus, exista 400 mentindo, aquele que está falando a verdade prevalece. Sabe por quê? Porque não é a palavra do homem, é a palavra do Senhor. É a presença de Cristo, e quando eu e você falamos a verdade, a presença do Senhor que está em mim, que está em você, vai prevalecer. Aí a Bíblia vem dizer que quando, louvado seja Deus, Micaías chega lá, ele fala acerca de como os profetas estão falando, mas Acabe então entende que ele está, louvado seja Deus, não falando aquilo que de fato ele deveria falar. E aí Acabe manda ele jurar e diz assim: por quantas vezes devo mandar você jurar para que você fale somente a verdade? Aí a Bíblia vem dizer que então Micaías diz assim, versículo de número 17, confirme aí, porque está escrito, e diz assim: então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor. E por que Micaías fala a respeito? Louvado seja Deus, que ele viu. Deus deu a visão de como seria a batalha. E então Micaías, na visão, ele diz: vi as ovelhas espalhadas, louvado seja Deus, como sem pastor. E aí diz assim: eu vi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para a sua casa. O que Deus quis dizer por intermédio de Micaías: não suba, porque eu não estou neste negócio. Não vá, porque o pastor dos pastores não vai subir. E aí a Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o rei de Israel disse a Josafá: não lhe diz que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito?
mas apenas coisas ruins. Aí a Bíblia vem dizer que ouvindo isso, Micaías então completa o que Acabe não deixou ele completar. Porque quando Acabe começou a falar a verdade, quem é da mentira não vai querer ouvir, vai querer cortar. Aí a Bíblia vem dizer que Acabe então, ele corta Micaías e ele não deixa Micaías terminar. Mas então, quando Acabe diz, eu não disse, Josafá, eu não disse que ele não ia profetizar a favor. Aí a Bíblia vem dizer que então Micaías completa e diz assim: ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor. Glória ao nome santo do Senhor Jesus, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramate Gileade e morra lá? A Bíblia diz que Deus, ele fala por intermédio de Micaías. E se você continuar lendo a palavra, você vai ver que Deus, ele permite Acabe ser enganado pelos 400 profetas. Porque a Bíblia vem dizer que quando então Deus um sugeria uma coisa e outro sugeria outra. Versículo 21 diz assim: até que finalmente o Espírito colocou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. A Bíblia vem dizer que Micaías viu o Senhor assentado no seu trono, à sua direita e à sua esquerda tinha um exército de anjos. E a Bíblia vem dizer que então, a Bíblia fala que Deus assim: quem enganará Acabe para que ataque Ramate Gileade? Para que ele suba, para que ele ache que ele vai ganhar. Aí a Bíblia diz: e sugeriram uma coisa, outros sugeriram outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. A Bíblia vem dizer que Deus estava ali no trono conversando. E então, antes que acontecesse na terra, o assunto já estava sendo discutido no céu. Aí a Bíblia diz que Micaías, ele viu. Só que quando Micaías viu é porque já tinha acontecido. Porque Deus, ele é o Deus que se antecede. É por isso que a Bíblia diz que ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje e de eternamente. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Aí a Bíblia nos diz que então, louvado seja Deus, Deus, ele permite que os espíritos enganem. Sabe por quê? Porque Acabe não tinha, louvado seja Deus, comunhão. Acabe não tinha ligação. Acabe não tinha, louvado seja Deus, tempo, louvado seja Deus, para o Senhor. E a Bíblia nos diz que então eles sobem para a peleja. Mesmo o profeta do Senhor tendo dito que aquelas ovelhas estavam no pasto como sem pastor. E por que Deus fala isso? Aí você vai entender. Porque a Bíblia diz que quando eles sobem, o rei que subiu para ajudá-lo comprou a briga, louvado seja Deus, sem saber se era da vontade de Deus. E aqui vai um alerta para mim e para você. Porque muitas das vezes eu e você estamos buscando ao Senhor, buscando os conselhos, porque a Bíblia diz que Josafá pede para Acabe consultar antes de ir para a guerra. Acabe, ele não se preocupa em procurar um profeta. Acabe, ele se preocupa em procurar os oficiais. Mas então um homem que é um homem de Deus, ele se preocupou. Aí a Bíblia diz que quando Micaías fala acerca, louvado seja Deus, vamos voltar aqui, no versículo número 17 diz assim: vi todos Israel espalhado pelas colinas, ou seja, espalhados pelo campo de batalha, como ovelhas sem pastor, ou seja, como ovelhas sem pastor, ou como um exército sem rei. E Deus está dizendo assim: louvado seja Deus, não vá, porque eu não estou nesse negócio, né? A Bíblia vem dizer que Deus, ele estava querendo dizer acerca do que ia acontecer com Acabe. Só que antes disso tudo acontecer, a Bíblia diz que o profeta Elias já tinha dito acerca, louvado seja Deus, de como seria a queda de Acabe. Porque ele não servia ao Senhor. Embora ele fosse rei da nação israelita, a nação que adorava o nome do Senhor, ele não servia ao Senhor. E ele citou o povo a desviar-se.
Aí a Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz assim, versículo 31 diz assim: o rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. E aqui vai uma observação para mim e para você. Porque a Bíblia diz que Acabe, ele se disfarçou. Ele não foi como rei. E diz assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 30. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. Olha só que perigo. A Bíblia diz que ele chama Josafá para ajudá-lo na peleja. E ele coloca Josafá na linha de frente. E muitas das vezes tem gente que te coloca na linha de frente. E muitas das vezes eu e você não temos a noção de percepção. E o reino dos céus, ele quer abrir os meus olhos e os teus olhos. Porque a Bíblia diz que Josafá subiu para ajudar Acabe. Mas ele diz assim: eu não vou de rei, eu vou disfarçado, mas você vá com suas vestes reais. E sabe o que é que ele queria? Ele queria que de fato ele passasse despercebido no meio da guerra e que se alguém viesse contra-atacar o rei, louvado seja Deus, porque para chegar no rei teria que passar pelos soldados. E a Bíblia vem dizer que o rei da Síria então dá uma ordem. A Bíblia relata que o rei que eles estavam querendo atacar, louvado seja Deus, assim: não lute contra soldado, contra chefe, contra ninguém. Vá atrás do rei. Sabe por quê? Porque derrubando o rei, derruba o exército. A guerra está ganha. E é por isso que Deus, ele disse, louvado seja Deus, que o povo estava como ovelhas nas colunas, sem pastor. Por quê? Porque ele sabia a intenção do rei da Síria, que era atacar o rei de Israel. Mas a Bíblia diz que Acabe não ia, e ele foi. E quando Acabe desobedece, vamos ver o que acontece. E a Bíblia diz assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus. O rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carro de guerra: não lute contra ninguém, senão seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel, senão contra Acabe. Mas aí a Bíblia vem dizer que Acabe sobe disfarçado, mas aquele que ele chamou para ajudá-lo sobe com vestes reais. Aí você acha que vão atacar quem? Aí vamos continuar lendo, diz assim: quando os chefes do carro viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou, e quando os comandantes dos carros viram que não eram os reis de Israel, deixaram de persegui-lo. Você está entendendo o porquê é importante consultar o Senhor? Josafá, ele consultou o Senhor se era para ele subir para a peleja, se eles iriam ganhar. Ele pediu para Acabe consultar, mas ele não perguntou ao Senhor se era para ele se aliançar com Acabe. E muitas das vezes, Deus, ele não quer que eu e você venhamos a fazer aliança com determinadas pessoas. Isso não quer dizer que você não vai ter aliança com ninguém, não é isso. Isso quer dizer que eu e você precisamos ficar atentos. Por quê? Porque muitas das vezes aquela pessoa que você sobe para ajudar é alguém que pode te colocar numa linha de frente. A Bíblia diz que Acabe diz: eu vou disfarçado, mas você vai com vestes reais. Aí quando o exército inimigo vem, louvado seja Deus, ataca aquele que está com as vestes reais. Muitas das vezes, uma aliança que nós fazemos errada pode trazer um grande prejuízo para mim e para a sua vida. Mas a Bíblia diz que então Josafá, ele escapa. E olha só o que diz o versículo de número 34. De repente, preste atenção nesse versículo. Um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. A Bíblia vem dizer que Acabe, ele não tinha uma comunhão com os céus. E ele chamou um homem chamado Josafá para o ajudar na peleja.
Aí a Bíblia diz que eles consultam os profetas lá, que falavam o que eles queriam, mas Josafá era alguém que consultava o Senhor. Então ele pergunta: não há outro homem que possa falar por intermédio de Deus? Aí a Bíblia diz que então o rei Acabe diz assim: tem aí um profeta chamado Micaías, mas ele nunca profetiza ao meu favor, ele só profetiza contra. Só que Acabe falou isso porque Micaías só profetizava a verdade, aquilo que Deus mandava. Aí a Bíblia diz que Micaías então fala: olha, não suba, porque a visão que eu tive foi de ovelhas nas colunas sem pastor. Ou seja, foi de ovelhas nas colinas sem rei. Foi de um exército sem o rei, espalhadas, dispersas. E então Deus diz: não suba. Só que eles sobem. E quando eles sobem, a Bíblia vem dizer que Acabe sobe disfarçado e bota Josafá, aquele que ele chamou para o ajudar, né, vestido com vestes reais, na linha de frente, para se alguém viesse, não matá-lo. Mas aí a Bíblia diz no versículo 34: de repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Aí a palavra que está lá no versículo de número 17 diz: vi todo o Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono. Cada um volte, louvado seja Deus, para casa em paz. O povo teve que voltar para casa sem vitória, porque o rei morreu. Aí a Bíblia diz que eles continuaram a lutar, e no fim da tarde, de tanto sangue que perdeu, Acabe morreu. O que essa palavra traz de ensinamento para minha e para a sua vida? Que nós devemos ter uma comunhão com o Senhor, a ponto de consultá-lo e ouvi-lo, a ponto de consultá-lo e crer naquilo que o Senhor está falando, mas é a ponto de consultar e saber até onde de fato é a verdade. A Bíblia diz que 400 homens falaram para Acabe subir, e apenas um, por nome de Micaías, disse: não suba. E é muito importante nós termos o discernimento de quem está no espírito e de quem está na carne. A Bíblia nos diz que os 400 estavam na carne. Isso quer dizer o quê? Que nem sempre a maioria está falando a verdade. A Bíblia diz que quando Jesus, louvado seja Deus, foi acusado, a multidão gritou entre ele e Barrabás, que preferia Barrabás. A mesma multidão que estava no deserto, a mesma multidão que via milagres. Aí a Bíblia diz que a multidão gritou: crucifique-o. E é muito importante nós termos uma comunhão a ponto de entender, a ponto de saber que nós não devemos fazer aliança com quem não é para fazer. Que nós não devemos pegar guerras e lutas que não é para mim você lutar. Por quê? Porque a Bíblia diz que Acabe não estava com a vida no altar. Acabe estava com a vida toda desconcertada. Ele queria subir para tomar uma cidade, porque o outro rei tinha sitiado. Mas a Bíblia me diz que ele não tinha conexão nenhuma com o céu. Aí a Bíblia diz que Josafá então vai visitá-lo e se aliancia e sobe para a peleja. E Acabe então se desfaz e ele sobe de rei e quase morre. A aliança de Josafá com Acabe quase fez com que ele morresse. E o que Deus quer entender é que eu e você precisamos nos aliançar com as pessoas certas. Precisamos consultar o Senhor sempre que nós formos, aleluia, fechar um negócio, sempre que nós formos, aleluia, ver uma situação. Quantas das vezes eu e você vemos coisas, louvado seja Deus, tomar um partido, saber de que lado fica, e Deus está dizendo para mim e para você: consulte a minha palavra, me consulte no meu altar,
que eu não vou deixar você enganado. A Bíblia diz que Josafá subiu, mas ele não subiu enganado. E Deus, ele é tão misericordioso por Josafá ter tido a intenção de consultá-lo, um coração verdadeiro de buscá-lo, que a Bíblia diz que Deus, ele dá o livramento. A Bíblia diz que quando os sírios chegam e pensam que Josafá e Acabe e tentam matá-lo, a Bíblia diz que então ele grita. Deu o tempo dele gritar. Imagine se não tivesse dado. Sabe por que deu o tempo dele gritar? Porque embora ele tenha ido tentar ajudar, ele consultou ao Senhor. Deus é um Deus que me livra e te livra. Quando muitas das vezes eu e você nos aliançamos com pessoas que não era para ter se aliançado. Deus é o Deus que ele sempre vai te mostrar a verdade. A Bíblia vem dizer que um profeta falou no meio de 400. Quem será que eu e você estamos ouvindo? Quem será que eu e você estamos acreditando? Será que nós estamos acreditando porque aquilo é favorável? Porque é a maioria? E Deus está dizendo para mim, para você, preste atenção. Preste atenção. Porque nem sempre a maioria é a verdade. E a Bíblia me prova isso e te prova isso. Aí eu volto, eu sigo lá quando Jesus foi crucificado. Como alguém crucifica alguém que faz milagre e deixa alguém que roubava, deixa alguém que cometia coisas atrocidas solto. E sabe o que Deus ele quer falar com esta palavra? Ao meu e o teu coração, de tudo que Deus ele me mostrou e revelou. Deus disse para mim, filha, tudo que eu quero é comunhão. Acabe não tinha comunhão com o céu. Por isso ele se perdeu. E se você continuar lendo o capítulo, você vai ver que foi terrível o fim de Acabe. Aí a Bíblia diz que Deus deu o livramento para Josafá. Mas foi por pouco. Por pouco Josafá não perdeu a vida. Por ter se aliançado com alguém que não devia. Por ter tomado para si uma guerra. E aqui eu vou trazer um exemplo. Muitas das vezes você não viu algo ou você não presenciou. E às vezes você fica do lado de alguém sem saber de fato o que houve. Consulte ao Senhor. Pergunte ao Senhor. Para que você não crucifique, não condene alguém que de fato não tem culpa. É muito importante nós termos essa comunhão. A Bíblia diz que Josafá, ele consultou. Mas em determinado momento ele não ouviu, porque a Bíblia diz que ele sobe com Acabe. Mesmo escutando Micaías dizer que era para eles retornarem para as suas casas. E porque ele consultou e não ouviu, ele quase morre. Eu sei que é uma palavra muito forte. E quando Deus colocou essa palavra no meu coração, o que Deus disse para mim foi, filha, eu preciso orientar o meu povo. Porque nós estamos vivendo em um tempo, oh, louvado seja Deus, que é tempo onde as pessoas estão com o coração como o de Acabe. As pessoas querem se favorecer, as pessoas querem ajuda, mas elas querem te colocar na linha de frente. Elas querem botar você, aleluia, como escudo. E Deus está dizendo, abra o olho. Deus está dizendo, louvado seja Deus, me consulta. Se é para você fazer aliança ou não. Me consulta se é para você subir, se é para você pegar a peleja daquela pessoa ou não. E quantas das vezes eu e você pegamos peleja que não é para pegar. E passamos por coisas que não é para passar. Se Josafá tivesse ficado onde ele estava, em Sudá, se ele não tivesse ido visitar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Acabe não teria o convidado para subir para a peleja. E Deus, ele quer me orientar e te orientar. Por quê? Porque em tempos como esse, em tempos de Acabe, em tempos louvado seja Deus de Jezabel, a Bíblia vem dizer que Acabe, ele se desfaz. Olha só, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele chama um rei para ir para a guerra com ele. Ele também sendo rei, ele diz, você vai de rei e eu não vou não. Ele só faltou dizer, sabe por quê? Porque se atacarem, se chegarem de fato em nós, você morre e eu fico.
E Josafá ainda subiu. Oh, louvado é Jesus. E Deus está dizendo, oh, glória a Deus, que eu e você precisamos ter uma comunhão. A comunhão que Micaías tinha, fato de ver, a fato, louvado seja Deus, de entender. A Bíblia vem dizer que Micaías, ele viu as ovelhas dispersas no pasto. Foi o que de fato ia acontecer com os guerreiros, os soldados de Acabe e de Josafá. A Bíblia diz que 2 reinos se juntaram e o povo da Síria subiu. E no meio de todo aquele povo, o rei Acabe disfarçado por uma casa. E você acha que foi por acaso? Não. Aí a Bíblia diz que então o flecheiro acerta Acabe no meio da guerra. E ele sangra. E quando ele tomba, a guerra acaba. Sabe por que Deus ele trouxe toda essa história, todo esse entendimento? Para nós entendermos a importância da comunhão com o céu. A importância que tem você ter uma ligação, você ter um contato. E hoje não é mais por intermédio de profeta como era. A Bíblia diz que era preciso consultar alguém por intermédio de quem Deus falava. Mas hoje o véu do templo se rasgou. Aquilo que fazia a separação de mim e de você para com Cristo foi rasgado na cruz do Calvário. E você pode consultar o céu. Consulte o céu para que você não seja enganado. Para que você não fique do lado que não é para ficar. Para que você não pegue peleja que não é para pegar. Sabe por quê? Porque tudo isso pode até tentar custar a tua vida, a tua paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia me diz e te diz que Josafá ele subiu para guerrear. Quase morre. Porque tomou a guerra. Louvado seja Deus, de alguém que não tinha comunhão nenhuma com o céu. Isso quer dizer que você, louvado seja Deus, não vai ajudar ou ajude em oração. Mas até para orar, a gente precisa consultar o Senhor. Louvado seja Deus, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa não quer um conserto, tá com a vida toda desconcertada, aí você tá orando, tá pagando um preço e a pessoa tá lá. Josafá subiu para ajudar Acabe, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas a Bíblia vem dizer que Acabe estava todo desconcertado. A Bíblia vem dizer que nem Micaías ele queria crer. A Bíblia diz que ele disse para Josafá, eu odeio Micaías. Ele odiava o profeta porque falava a verdade. Como é que alguém, louvado seja Deus, né, que odeia um profeta, que fala a verdade, que prega em nome do Senhor Jesus, vai receber uma vitória? Eu quero louvar ao Senhor por essa palavra. Eu quero declarar que seja a presença do Senhor na minha e na sua vida. E por intermédio dessa palavra o Senhor tenha falado contigo e tenha te orientado. Isso serve para que nós venhamos a ficar atentos. Porque uma aliança errada custa caro. E é preciso nós entendermos que tudo que Deus ele tem para mim e para a sua vida é sempre paz. Por isso consulte o Senhor. Consulte Jesus Cristo. E Ele vai te dar sempre a resposta que você precisa. Para tudo quanto você precisar fazer na sua vida. Até quando você precisar apoiar alguém. Pergunte para Jesus. Deus, eu posso? Por quê? Porque isso pode custar a sua paz. Isso pode custar até a vida. A Bíblia me diz aqui que um homem quase morre. E Acabe, sabe, com um coração maldoso, colocou alguém que estava querendo ajudar na linha de frente. E isso serve de alerta para mim e para você. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fique na paz do Senhor. Se você sentiu, por intermédio da minha vida, Deus falar contigo, compartilhe o vídeo para que assim outras pessoas também possam receber uma orientação do céu. Que os céus continuem te abençoando, porque só Ele mesmo para retribuir, só Ele mesmo para recompensar, só Ele mesmo para te fazer prosperar. Por isso, eu quero declarar na sua vida que a presença do Senhor resplandeça e que Ele te traga paz. Sempre o discernimento que você precisa para saber se você vai visitar, para saber se você vai se aliançar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para saber se você vai guerrear. Louvado seja Deus. Palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação está lá no livro
de 2 Reis, 1 Reis, capítulo de número 22. Eu pulei alguns versículos porque é um capítulo grande, mas eu tenho certeza que se você continuar lendo, você vai continuar ouvindo a voz do Senhor falar contigo. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus te fortaleça e te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.